presença nesta noite. Acredito que o texto que eu vou usar está em Êxodo capítulo 24, verso 18, para início de raciocínio. Quero pedir graça para Deus em nome de Jesus. Esse texto ele define um momento em que Deus queria conversar. Deus queria conversar. E aí eu estava pensando o seguinte: uma conversa séria, uma conversa direta, uma conversa exclusiva, precisa de um lugar separado. Amém ou não? Quem concorda com isso, diga amém. Não tem jeito de ter uma conversa séria, uma conversa bem dirigida, bem sólida, no meio de multidão, né? Eu acredito que hoje, quando você estava lá em sua casa, pensando, hoje eu vou ao culto, eu vou a um culto, eu tenho nada para fazer, eu vou ao culto. Era isso? Não, não era isso. A gente não sai de casa, e aí eu falo algumas coisas que são pessoais minhas, e de alguns que estão na mesma faixa de idade que eu tenho. Nessa fase minha, exclusivamente minha, e talvez de alguns aqui, eu não vou sair de casa apenas por sair. Não. Tem que ter algo sólido, tem que ter algo que agradável, algo que me faça bem, que depois de ter participado, depois de ter ido, depois de ter estado naquele lugar, eu possa voltar para minha casa e dizer assim: valeu a pena, valeu a pena. E aí eu fico pensando, irmãos, como Deus, Ele é, a palavra meticuloso, será que cabe por Todo-Poderoso? Talvez ajude a gente a entender um pouquinho desse interesse, dessa vontade que Deus tem, de repente, conversar com a gente. É tão difícil, é tão complicado, quando você quer falar com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que é muito especial para você, e por alguma razão, ou ela não quer falar com você, ou ela não pode falar com você, ou simplesmente alguma coisa está impedindo dela falar com você. É complicado isso. E eu amo pensar que Deus, Ele é tão meticuloso nessa questão de uma conversa, de um diálogo, de um momento de orientação. Ele prefere momentos de solitude. Você entende a palavra solitude, né? Não é solidão, é diferente. A solidão é uma situação em que você é metido nela contra a sua vontade, né? Contra a sua vontade, coisa que você não quer viver, enfim. A solitude é uma situação
de escolha. É uma situação de escolha, é quando você escolhe. Mas nem sempre, quando se trata com Deus, poucas vezes a gente faz isso. Às vezes nós estamos nós temos que dar a Deus a oportunidade de ter um momento desse. Porque a gente precisa, todos precisamos, daquele momento em que você sabe que você está exclusivamente só você e aquela pessoa que você ama. Se nós estivermos falando de uma vida física, uma vida relacional entre pessoas, fica mais fácil para a gente entender a necessidade que às vezes a gente tem de estar perto, não ter ninguém mais por perto, para a gente poder desfrutar daquele momento como de fato deve ser. Isso nos ajuda a compreender. Mas às vezes Deus quer tratar comigo, Deus quer tratar com você de uma maneira em que, se você não estiver só você e Ele, vai haver confusão. Acho que foi por isso que quando Jacó estava fugindo do seu irmão, com medo da morte, indo para a casa do primo Labão, no meio do caminho, sozinho, tinha ninguém, tem ninguém lá, só ele, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de dúvidas, e fazendo um pedido. Porque nesses momentos, o mais ateu dos homens clamam, embora muitas vezes não saibam a quem clamar, mas eles clamam. Interessante. Eu não quero perder o foco. Jacó, na beira da estrada, cansado, com medo, inseguro, cheio de dúvidas, fazendo um pedido: se Deus for comigo, diga comigo, vai lá, vai, diga forte: se Deus for comigo. Acho que todos vocês em algum momento já fizeram essa pergunta também, essa afirmação também. Já fizeram essa afirmação. E Jacó fez essa afirmação dizendo: se Deus for comigo, se Deus for comigo e me der pão para comer, se Deus for comigo e me der roupa para vestir, se Deus for comigo nesta jornada e fazer com que eu vá e volte, escute, eu vá e volte, irmão, escute isso aqui, toda ida tem uma volta, toda ida tem uma volta. É muito bom quando uma pessoa, ela faz um empreendimento, ela empreende uma jornada sadia, uma jornada transparente, uma jornada que causa bem-estar, uma jornada que faz com que ela vá onde precisa ir, faça o que precisa fazer, viva o que tem que viver, e depois ela volta. Jacó tem essa preocupação, a preocupação de Jacó é o seguinte: eu vou precisar, nessa jornada, eu vou precisar de pão para comer.
Nessa jornada eu vou precisar de roupa para vestir. Nesta jornada eu preciso ter tranquilidade, eu preciso ter paz, eu preciso estar bem, porque eu preciso ir, mas eu estou indo para longe da minha terra. Eu não vou ficar lá, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Então ele faz esse pedido. Se Deus for comigo, digam comigo, forte, vai, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Isso. E lá na beira da estrada, depois desse pedido, depois dessa oração, depois dessa consciência, depois dessa expressão de necessidade, não sei se de fé, mas de necessidade era. Porque escute, muitas vezes as nossas expressões quando oramos é muito mais para falar da nossa necessidade do que da fé que a gente tem. Mas ele falou, ele abriu o coração, ele colocou diante de Deus. E quando ele colocou aquilo diante de Deus, cansado, ele pega uma pedra. Irmão, quem pegaria uma pedra para fazer um travesseiro dela, irmão? Certamente ganhará uma bela dor de cabeça. Mas Jacó pega uma pedra, coloca em um determinado lugar, deita sobre ela, coloca a sua cabeça sobre ela, e o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, o Todo-Poderoso Deus de Abraão, eu acredito que Jacó lembrou-se da promessa que Deus fez para o seu pai, da promessa que foi seu avô, né? Seu avô. Promessa feita para o avô, renovada para o pai. Agora Deus está querendo falar com ele sobre isso. Deus quer falar com ele sobre isso. Porque em Deus, todo propósito é um legado. É um legado. As bênçãos do teu pai, avô, foram muito grandes. Mas a bênção que eu quero dar para você é tão grande quanto as bênçãos que eu dei para o seu pai, para o seu avô. E Deus está tratando com Jacó, e Jacó dorme. E quando Jacó dormiu sobre aquela pedra, de repente ele vê um negócio. Eu estou falando de solitude, lugar de solidão, sozinho, distante de tudo, não tem ninguém por perto. Sabe, irmãos, a coisa mais importante que tem, quando nós estamos falando de relacionamento com Deus, não existe melhor lugar para a gente ser tratado por Deus e tratar com Deus do que o deserto. Não existe. No deserto você não vai encontrar muita gente não vai estar no deserto, porque o deserto não é o lugar que alguém escolhe para viver nele, para estar nele. Só está no deserto quem por alguma razão e por algum motivo acabou lá. Ele acabou lá. Eu acho interessante pensar que de repente, quando Deus quer falar comigo, quando Deus quer falar com você, quando Deus quer falar com a gente, Ele tira a gente do meio. Ele tira a gente do meio. E quando Deus tira a gente do meio, por que Deus tira? Porque tem muitas vozes. Imagine você que você estivesse no Brás.
em São Paulo. Quem conhece o Brás em São Paulo aqui? Quem conhece? Vocês conhecem o Brás em São Paulo. Diariamente. E de repente você está no meio daquela multidão, caminhando ali naquele negócio lá, e alguém grita por você: Ernestinho! No meio daquela multidão você vai ter que parar, você vai ter que parar, respirar e começar a procurar. Alguém me chamou. Quem foi que me chamou? Alguém me chamou. Então Deus pega, tira do meio, leva para um lugar sozinho, leva para um lugar sozinho, e ali no lugar sozinho, eu tenho algo para falar, e você pergunta: com quem? Não, você não pergunta com quem, porque está só você lá. Presença. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés e disse: sobe no monte. Ele tinha uma multidão de quase 2 milhões de pessoas que dependia dele. Ele era o líder daquele povo, ele conduzia aquele povo, ele estava levando aquele povo. Mas espera aí, ele estava levando aquele povo na força da experiência que ele ganhou no passado, vivendo de experiências do passado, vivendo de coisas passadas, de coisas que aconteceram lá. O Egito já tinha passado, o Mar Vermelho já tinha passado. Agora ele está no meio do povo, cheio de confusão, a ponto do sogro dele dizer assim, eu vou usar o termo nosso: cara, se você não fizer alguma coisa, você vai morrer. É muita gente para você cuidar. O que eu entendo aqui? É muita coisa que acontece todo dia à minha volta. Existem muitas vozes que gritam por mim, que clamam por mim, que estão chamando a minha atenção. Há muitos problemas para resolver, há muitas decisões para ser tomadas. Então Deus pega Moisés, tira ele do meio do povo. Deus tira ele do meio do povo, porque Deus quer tratar exclusivamente com ele. Sabe por que a vida muitas vezes leva você para momentos de solidão, vamos chamar de solitude? É porque existe uma voz que é exclusiva só para você. Existe uma voz, e aí eu disse ainda há pouco sobre isso, numa outra igreja. Quando você está coletivamente no meio da igreja, você espera muito que a mensagem que está sendo pregada, o pastor que está sendo instrumento de Deus, você espera muito que ele fale alguma coisa que vá te dar um norte para a sua vida. Ou não é assim? Pelo menos é isso que eu espero. Quando eu me reúno, quando eu não tenho essa responsabilidade de fazer, eu me assento para ouvir, e quando eu me assento para ouvir, eu espero muito que Deus use aquele pregador. Então é muito importante que você, faça isso. Deus, tem misericórdia de mim, mas tem misericórdia do pregador também. Eu preciso que algo saia de lá para a minha vida. Mas a mensagem é coletiva. Talvez sirva para todos, ou talvez não sirva para ninguém. Quem entende isso, diga amém. Às vezes eu estou pregando aqui, eu espero muito que o tema que eu estou usando nesta noite aqui seja coletivo e sirva muito para a sua vida, que faça com que você ouça, não o surdo. Não é o surdo, é que você ouça o que está por trás do surdo, o sobrenatural de Deus, revelando planos, revelando propósitos e, acima de tudo, edificando relacionamento com Ele.
ou edificar relacionamento com Ele, porque mais do que conduzir uma multidão, mais do que ter responsabilidade com o povo, eu preciso ter responsabilidade com... Oi? Eu tenho necessidade. Moisés está cuidando de uma multidão, Moisés está levando essa multidão, ele tem um destino, ele sabe onde ele quer ir, mas de repente a multidão está oprimindo ele, de repente os problemas estão consumindo ele, de repente ele está se sentindo um homem totalmente envolvido por situações que o atrapalham, ao invés de ajudar, vai atrapalhar a vida dele. Então Deus pega ele, vamos organizar isso, vamos pôr ordem, vamos organizar o seu dia a dia, vamos organizar os seus pensamentos, vamos organizar as suas decisões, vamos organizar isso. Para isso, eu preciso que você saia do meio da multidão. Para isso, eu preciso ter um tempo, só eu e você. Eu preciso ter um tempo com você, porque o que eu tenho para dizer para você não é para a multidão, escute isso. O que Deus tem para dizer para você é para você exclusivamente. Porque a mensagem coletiva gera questionamento, muitas vezes não gera? Para quem que o pastor falou aquilo lá? Com quem que o pastor está falando? Por que o pastor falou aquilo? Pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa não muito boa, pode ser uma coisa bem diretiva, pode ser uma coisa que não seja muito, mas se você estiver sozinho, só você e Deus, você sabe que foi com você que Deus tratou. Estamos falando de presença. Deus chamou Moisés, Deus tirou Moisés do meio do povo, e Deus disse: sobe no monte. E o texto sagrado diz que Moisés subiu no monte, e ele sai da dimensão física, da dimensão natural, ele sai da condição de um ser humano responsável por cuidar de outro ser humano, para entrar na presença. E ele entra na presença, e na presença é preciso atravessar uma cortina de nuvem. Tem uma nuvem, as nuvens é um problema. Quem entende isso, diga amém. A nuvem não deixa você enxergar, a nuvem tapa a sua visão, a nuvem bloqueia. A nuvem é a nuvem. A nuvem é a nuvem. Se você não estiver disposto a cortar a nuvem, quem entende isso, diga amém. Se você não estiver disposto a rasgar a nuvem, não chegará na presença. Porque existem nuvens e nuvens. Ele rasgou a nuvem, entrou pela nuvem, e quando ele atravessou a nuvem, ele se achou na presença. E na presença, aquilo foi um chamado profético. Foi um chamado profético, porque o que Deus estava revelando para Moisés era algo que a mente dele não tinha pensado ainda, a cultura dele não alcançava ainda, o conhecimento dele era muito abstrato para entender o que é que Deus estava fazendo. E de repente ele entra pela nuvem, ele corta a nuvem, sobe no monte, e quando de repente ele se acha na presença de Deus, e quando ele se acha na presença de Deus, ele ouve Deus dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O que eu quero tratar com você, o que eu quero falar com você, é para você. O que eu quero tratar com você, o que eu quero falar para você, é para você.
Abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos e ouça. E Deus começou a fazer revelações para ele, porque ele estava numa dimensão sobrenatural. Agora ele está numa dimensão sobrenatural. Irmãos, o chamado de Deus para mim e para você é para que a gente saia da dimensão física e entre na dimensão do sobrenatural, porque é só lá que haverá revelações de Deus. Só lá haverá respostas para as nossas indagações. É só lá que a gente vai poder entender. Escute, irmãos, escute. Isso aqui é forte demais. A Bíblia diz assim: na dimensão física, na dimensão humana, na dimensão do material, o olho não vê, o ouvido não ouve, o coração não sente. Não sente, mas quando este homem sai da dimensão física, da dimensão do humano e do natural, ele entra no sobrenatural e ele ouve Deus dizendo assim: mas o Espírito Santo nos revelou. Uou! O Espírito Santo nos revelou. Essa palavra vem de Paulo. E Moisés teve esse tete a tete com Deus por diversas vezes, irmãos. As Escrituras nos levam a entender que o propósito e o poder de Deus em tratar conosco é para que nós possamos ser alinhados com Ele. Nós precisamos estar alinhados com Ele. Deus está nos alinhando. Deus nos trouxe aqui para um alinhamento, irmãos. Quem crê nisso, diga amém. Deus nos trouxe aqui para um alinhamento. Ele está nos alinhando com Ele. Sabe, na linguagem do futebol, o craque é aquele que tem a bola, não é? Não é aquele, Gilson, que tem a bola? A maioria são coadjuvantes. Todos são importantes. Todos são importantes. Mas ele tem a bola. Para que o jogo funcione perfeitamente, ele precisa encontrar alguém que esteja na linha de passe. Já viu aquele jogo truncado? Que tudo que se tenta só dá errado, porque ninguém está no lugar certo, ninguém está dando condição. Eu estou falando de Deus. Ele é o craque da bola. Ele é o craque da bola. É Ele que tem o poder, a capacidade, a habilidade para pegar o negócio e dizer assim: Gilson, você está na linha de passe, Gilson. Presta atenção. Eu tenho que estar na linha de passe, eu tenho que estar alinhado, preciso estar alinhado, porque se eu não estiver alinhado, o que eu ouço não faz sentido, o que eu canto não faz sentido, nem as orações fazem sentido se eu não estiver alinhado. Mas quando eu estou alinhado com Deus, o texto sagrado diz assim: um ponto e uma vírgula responde todos os questionamentos, um ponto e uma vírgula, porque Deus sabe ler bem e perfeitamente todos os pontos e todas as vírgulas, para dizer para mim e para você que não é hora de confusão, é hora de ajustar alinhamento, porque o que eu tenho para fazer com vocês é algo muito grande. E Moisés subiu. Todas as experiências, irmão, todas as experiências, você pode ter tido muitas experiências boas. É complicado às vezes. Ontem a minha esposa fez um almoço maravilhoso. Mas hoje o que matou a minha fome foi arrozinho, feijão e um ovo estalado. Porque o almoço de ontem já não tinha mais. Não estou falando mal dela, viu, irmãos? Não, às vezes ela fica triste comigo, porque às vezes eu conto algumas coisas. Mas faz parte. Às vezes você não tem filé mignon todo dia.
Às vezes você não tem aquilo que você gostaria de comer todo dia, mas você precisa ter aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta, aquilo que te fortalece, aquilo que te conduz. Uau! Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Nós precisamos. Moisés está na presença. E as experiências, irmão, e as experiências? Mas pastor, em 1900 e tanto, eu fui cheio do Espírito Santo, e aí? Não é o 1900 e tanto que encheu a gente do Espírito Santo. É o hoje, é o agora, é este dia, é este momento, é a convicção que eu tenho que eu continuo. Onde que eu continuo? Na presença. Eu estou na presença. Sabe por quê? Porque é a presença que alimenta. A gente canta isso. Tua presença é meu alimento. Cantamos? Cantamos. Presença. E aí, eu vou terminar aqui porque o tempo não me permite mais. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá ele permaneceu. O segredo principal não é cortar a nuvem e chegar no monte. Isso é possível no momento de emoção. Quando a gente está muito emocionado, é tudo tão mais fácil, né? Vocês concordam comigo que é mais fácil? Quando a gente está muito emocionado, de repente a música impactou o coração, de repente o pastor estava um pouquinho mais solto naquele dia, de repente algo diferente tocou meu coração, a minha emoção afluiu, a minha emoção saiu para fora, eu chorei, eu me alegrei, eu me derramei na presença de Deus. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo de altos e baixos. Não é questão que Deus está mais longe ou que Deus esteja mais perto, não. O mundo que nós vivemos é um mundo de altos e baixos, porque nós estamos sendo constantemente chamados para muitas coisas. E aí, eu e você precisamos separar uma coisa. Separar uma coisa da outra. Deixa eu ver se eu lembro o que eu ia dizer. A gente precisa separar uma coisa da outra para cumprir todos os nossos compromissos físicos e humanos que temos. E nunca deixar que nada tome o lugar da presença de Deus na nossa vida. Se nós fizermos isso, o nosso mundo será diferente. O nosso dia a dia será diferente. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele faz questão. O primeiro passo é dele. O primeiro passo é dele. É interessante a gente pensar nisso, não é? Eu estarei convosco. Ou eu estarei convosco todos os dias. Diga presença. Diga presença. Presença. Eu estarei convosco todos os dias. E vou dizer para você: os séculos não são barreira para mim. Jesus está dizendo isso. Os séculos não são barreira para mim, porque eu sou o Senhor dos séculos. Esse versículo não está na Bíblia, é apenas uma expressão minha. Mas a Bíblia diz que Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor da vida, Ele tem a última palavra, Ele tem a resposta certa. E Ele trata comigo e com você, na medida em que proporcionamos essa oportunidade. Porque eu falei para vocês no início que uma das coisas mais difíceis e tristes que tem é quando você quer falar com uma pessoa amada e por alguma razão essa pessoa
não quer falar com você, essa pessoa não quer ouvir você, essa pessoa tem algum motivo que a impede de ouvi-lo. Mas escute aqui, vou terminar agora. Escute aqui, Deus diz: se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Está preparado para comer o melhor dessa terra? Deus é o teu Deus. Ele te ama de uma forma que ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. Como é que um pai pode olhar para pecadores rebeldes que não querem nunca ouvi-lo, pegar o filho dele, sacrificar o filho dele, porque ele diz assim: se o meu filho morrer, os pecados serão pagos e eles serão libertados. É esse o Deus que nos ama. Eu terminei. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Só quem tem o amor de Deus derramado no seu coração fica de pé. Você está na presença? Nós estamos na presença? Estou sentindo necessidade de aconchego. E aconchego significa o seguinte: esposa, vem cá. Só para dar um exemplo. Uma noiva sendo conduzida pelo pai para entregar para o noivo. Aconchego. Sinto necessidade de aconchego. Preciso de um abraço. Preciso de carinho. Preciso de amor. E aí, Deus te pega no colo. E aí Deus te pega no colo. E Ele diz para você: com amor eterno eu te amei, e com laços de misericórdia eu te atraí. Entende? Você é muito amado. Ninguém entende o valor que você tem de fato. Você está ao lado de alguém que te ama muito. Eu tenho certeza disso. Não fora isso, os anos não testemunhariam. Mas ninguém te ama como Deus ama você. Ninguém te conhece como Deus conhece você. Ninguém quer mais a sua felicidade do que o Deus que te criou. Então vou terminar, agora vou. Sabe o que acontece? Ele tira você do meio, e fica sozinho com você. E depois que ele fica sozinho com você, ele pega você e devolve você para o meio. Ele devolve você para o meio. Por quê? Porque nós somos um corpo, porque fazemos parte de um corpo, porque somos uma família, porque somos participantes da mesma natureza. A mesma natureza é a natureza de Deus. E a natureza de Deus, ela diz que nós não somos daqui. Tem um lugar que Ele preparou para que quando a gente entrar naquela presença, eu não quero mais sair daqui. É só lembrei.
Eu não quero mais. É aquele lugar que você está dizendo, Cleiton, eu não quero mais sair daqui. Esse é o lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida. Esse é o lugar que eu quero passar a eternidade.